Olá a todos os meus colegas. Eu me chamo Emerson Coutinho Santos e vou apresentar a vocês sobre parâmetros de corte. Este vídeo tem como base o Telecurso 2000, parâmetros de corte. Aqui então uma motivação. Sempre que o operador ele tem as noções básicas de parâmetros de corte, ele consegue ter uma usinagem com um acabamento melhor, isento de trincas ou rachaduras, as dimensões ficam mais corretas e, além disso, também os parâmetros de cortes eles aumentam, assim dizer, a vida útil da ferramenta de corte. Então, é bem importante que o operador tenha esses conhecimentos. Aqui temos duas imagens, uma peça com mau acabamento, como podem ver nessa peça da esquerda, provavelmente não foram levados em consideração os parâmetros de corte. E a imagem da direita, temos várias peças bem acabadas e bem detalhadas. Nessas peças, provavelmente foram levados em considerações os parâmetros de corte. Bom, falando um pouco sobre usinagem. Usinagem é um processo de fabricação mecânica cujo formato de peças se dá através da retirada de material de peça, ou seja, cavaco. Sempre que, para dar formato a uma peça, a retirada de material da peça base, é então denominado o processo de usinagem. Normalmente, peças fabricadas por outros processos, como conformação, fundição, forjamento, também passam pelo processo de usinagem para obter dimensões mais precisas ou acabamentos mais detalhados. Falando então um pouco sobre o cavaco. O cavaco são as partículas do material retiradas durante a usinagem de uma peça. Essa imagem nós vemos uma furadeira de bancada, né, em operação com um eixo, aparenta ser um eixo ali, e essas partículas que saem do material são denominadas então cavaco. O cavaco ele ocorre quando a força de cisalhamento gerada pelo contato entre a ferramenta de corte e a peça ultrapassa o regime elástico do material usinado, retirando então o material do mesmo. Em muitos casos, o operador ele deseja cortar o cavaco para que não haja enrolamento e não acabe não atrapalhando ele. Nesses casos, utiliza-se então o quebra-cavaco. O quebra-cavaco, então, ele pede cavacos muito compridos que podem causar algum acidente ou apenas atrapalhar o operador. Falando, então, mais precisamente sobre os parâmetros de corte, os parâmetros, então, são grandezas numéricas que definem na usinagem os diferentes esforços, velocidades e etc. a serem empregados na operação. Os parâmetros de cortes ele defendem do tipo de operação, do material da peça, do tipo de máquina-ferramenta, da geometria do material e da ferramenta. Ou seja, dependendo do tipo de operação, se é uma fresa, se é um torno, se é uma furadeira, vai exigir um parâmetro diferente. A peça a ser usinada vai existir diferentes parâmetros, a depender do material e da geometria da peça. Falando então sobre a velocidade de corte. Velocidade de corte é a velocidade em que uma ferramenta se move pelo material a ser trabalhado na direção do corte, removendo o cavaco. A velocidade é determinada em metros por minuto ou metros por segundo. É uma grandeza de distância por tempo. A velocidade muito maior do que o necessário, ela causa superaquecimento da ferramenta e da peça, causando danos em ambos. Como a gente pode ver na imagem ali de cima, o calor é tanto que chega a queimar a peça. Isso pode causar um acidente e por isso deve ser levado em consideração o parâmetro de corte, no caso, a velocidade. E uma velocidade muito inferior à necessária pode quebrar a ferramenta. Como nessa imagem de baixo, nós temos uma furadeira, uma broca quebrada,
Provavelmente a velocidade era muito menor do que a necessária e acabou ocasionando nessa quebra. Por isso, então, devem ser levados em consideração as velocidades de corte, porque uma quebra de ferramenta de corte pode levar a alguns acidentes. Por exemplo, uma velocidade de 200 RPM, se uma ferramenta é quebrada, ela pode ser arremessada em uma pessoa, em outro objeto, causando acidentes indesejáveis. Eu vou falar um pouco também sobre o avanço. Avanço é um movimento produzido manualmente ou pela máquina-ferramenta, com o objetivo de provocar um movimento relativo adicional entre a peça e a ferramenta, o qual, somando com o movimento do corte, levará à remoção repetida ou contínua de cavacos. Então, a gente pode definir o avanço como toda a área percorrida no qual está sendo removido o material. Ele pode ser repetido ou contínuo. Neste vídeo, então, podemos perceber o avanço, esse movimento no qual está, esse espaço no qual está sendo removido o cavaco, né? Nesse caso, a peça está girando em relação à ferramenta de corte. Percebe-se que agora, ao mudar a operação, também irá mudar a ferramenta de corte. Para dar esse desbaste, foi utilizado, então, uma ferramenta diferente. Para causar o furo, ele fez a broca, e para o desbaste, ele utilizou a ferramenta de corte do torno. Este é um vídeo do Leandro Torneiro, pode ser acessado via YouTube. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado.